Amém, igreja? Amém? Quantos estão felizes com Jesus aí? Diga amém. Quem está com expectativa para receber uma palavra? Amém? Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, quem crê nisso? Amém? Quero convidar vocês a abrir a palavra de Deus no livro de Neemias, capítulo de número 6. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe a palavra do Senhor, amém? Glória a Deus. Neemias, capítulo de número 6. Quem estava aí na última mensagem que eu ministrei sobre Neemias? Quem recebeu? Deus, Ele me deu 3 mensagens, 3 séries de mensagens, uma complementa a outra. E hoje nós iremos fazer um encerramento de tudo que Deus tem falado, né? Através desse livro de Neemias. Então eu quero desafiar você. Se você não teve nas duas últimas mensagens que eu ministrei aqui, para você ir lá no nosso YouTube, pesquisar, que aí você vai entender um pouco melhor a palavra de hoje, amém? Neemias capítulo de número 6, a partir do verso 1, a palavra de Deus diz assim. Amém, igreja? Amém? Estou ouvindo muita conversa, gente, é a hora da palavra. Amém? A palavra de Deus diz assim: quando Sanbalat, Tobias e Gesem, e o árabe e o resto dos nossos inimigos ouviram que tinha construído a muralha, que nela já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo eu ainda não tivesse colocado os portões no seu lugar, Sanbalat e Gesem mandaram dizer a mim: venha e vamos nos encontrar numa das aldeias do vale de Ono. Na verdade, o que eles queriam era me fazer mal. Por isso, enviei-lhe mensageiro para dizer: estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí. Repete comigo: estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí. Porque devo parar a obra para me encontrar com você? 4 vezes eles fizeram o mesmo pedido, mas eu lhe dei sempre a mesma resposta. Então Sanbalat me enviou pela 5ª vez o seu servo, que trazia na mão uma carta aberta. Nela estava escrito o seguinte: entre o gentil se ouviu, Gesem também está dizendo que você e os judeus estão querendo se rebelar, e que por isso você está construindo a muralha. Também, segundo se diz, que você quer ser o rei deles. E pôs alguns profetas para falarem a respeito de você em Jerusalém, dizendo: ele é o rei de Judá. Ora, isso certamente vai chegar aos ouvidos do rei. Portanto, venham agora e vamos, e em conjunto, conversar a respeito disso. Mandei-lhe dizer: nada disso que você está dizendo aconteceu. Você está inventando tudo. O que todos eles queriam era nos amedrontar. Eles diziam: as mãos deles largarão a obra e ela não será concluída. Agora, pois, o Deus fortalece as minhas mãos. Quando eu fui à casa de Semaias, filho de Delaias, filho de Meatabel, que estava impedindo de sair de casa, ele me disse: vamos nos encontrar na casa de Deus, dentro do templo. Vamos fechar as portas no templo, porque virão matar você. De noite eles virão matar você. Porém eu disse: você acha que um homem como eu fugiria? Alguém como eu entraria no templo para salvar a vida? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem tinha enviado, mas que ele falou tal profecia contra mim, porque Tobias e Sanbalat haviam subornado. Para isto, subornaram para amedrontar e para que, fazendo isso, eu viesse a pecar, para que pudesse atacar a minha reputação e me afrontar. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sanbalat, segundo as coisas que fizeram, e também da profetisa Noadia,
e dos outros profetas que quiseram me amedrontar. Somente até aí. Fecha a sua Bíblia, coloca a mão sobre o seu coração e feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar a tua igreja. Nós estamos aqui mais uma vez, ó Pai, para ouvir a tua palavra. A tua palavra é que nos direciona, a tua palavra é que nos, ó Pai, nos fortalece. Amado, eu sei, Jesus, que existem muitas distrações, mas agora eu repreendo agora em nome de Jesus, que todos os ouvidos que estão sobre esse templo, amado, que toda mente agora, Pai, seja sua. Pai amado, que a tua palavra, a ser ministrada, a ser liberada, possa alcançar corações, possa transformar a vida, alinhar o nosso coração, porque nós estamos aqui para fazer a tua vontade. É o que eu oro e abençoo a tua igreja em nome de Jesus. Que todos digam amém. Tome assento no seu lugar em nome de Jesus. Mais uma vez, hoje a leitura foi intensa, né? A pastora não gosta que eu leio o versículo todo, mas eu gosto que entra na minha mente e Deus vai fluindo, amém? Então, nós estamos aqui, acabamos de ler o livro de Neemias, mas eu quero lembrar você um pouco sobre, quero dar uma pincelada sobre tudo que foi falado em Neemias capítulo 2 e Neemias capítulo 4. Neemias capítulo 2, Neemias ele recebe essa missão. Deus incomoda ele para reconstruir os muros da cidade de Jerusalém que havia sido destruído. Então Neemias ele vai até o rei e ele pede ao rei uma autorização. Repete comigo, autorização. Ele pede autorização ao rei e também pede recurso. O recurso que Neemias vai precisar é madeira, porque Neemias precisava das madeiras para reconstruir o muro. Então ele tem aquilo que ele precisa. Primeiro, ele pede autorização. Segundo, ele pede as madeiras, porque não adianta nada você ter autorização se você não tiver recurso. Porque tudo que você vai fazer perante ao Senhor, você precisa primeiro ter autorização. E no meio do caminho, Ele vai dar o recurso que você precisa. É assim que funciona, porque muitas das vezes nós recebemos um chamado e nós não imaginamos como é que vai acontecer. Nós temos vivido isso aqui na Madicel, desde quando nós adentramos esse lugar. Deus ele tem feito milagres. À medida que nós caminhamos, à medida que nós entendemos aquilo que Deus está querendo nos dizer, Deus vai prover naquilo que nós necessitamos. Prova disso, está aí hoje, nós ganhamos um computador zero, porque estava precisando na mídia. Porque é assim que funciona com Deus. Você toma atitude e Ele libera o recurso que você precisa. Então no capítulo 2 de Neemias, ele tem aquilo que ele precisava. Ele vai até o rei, queria coragem, ele pega a autorização e pega o recurso. Já no capítulo 4 de Neemias, que foi a última palavra que eu ministrei, Neemias ele começa a levantar um muro. Só que ele vai identificando algumas brechas no muro. Ele vai entendendo que mesmo o muro levantado, existem algumas coisas que precisam ser ajustadas. Porque não adianta você fazer uma grande obra se ela for mal feita. Não adianta você querer fazer algo para o Senhor se for de qualquer jeito. Deus ele não vai receber aquilo que você faz como se você fizesse para você. Infelizmente, nós temos esse mau pensamento. Porque na minha casa funciona de qualquer jeito, na casa do Senhor vai funcionar. E isso não funciona na casa do Senhor. Então no verso de número 4, no capítulo de número 4, nós aprendemos que Deus está fazendo uma grande obra sobre esse lugar e algumas brechas precisam ser ajustadas. Agora, já nesse contexto que nós acabamos de ler, a Bíblia vai dizer que Neemias está finalizando a obra. O muro já foi posto, o muro já foi tampado todas as brechas. Não tem mais, Danilo, buraco para nego olhar de fora. No verso de número 4, nós aprendemos que tem muita gente de fora olhando as brechas do buraco e apontando os erros, dizendo que nós não vamos conseguir, que não vai dar certo, porque toda a construção precisa ser bem feita, alinhada. Só que nesse contexto que nós acabamos de ler, a Bíblia vai dizer que o muro já está pronto. Não tem mais brecha, não tem mais defeito. A única coisa que separa quem está de fora para quem está de dentro é um portão. E é sobre isso que eu quero dizer hoje. Que às vezes nós fazemos tudo certo na nossa vida. Nós buscamos, nós oramos, nós entregamos ao Senhor, nós estamos aqui, nós entregamos a nossa família, os projetos que nós temos, nós pedimos a Deus para que abençoe a nossa vida, e Deus está vendo o muro sendo construído,
Só que muitas das vezes nós não tomamos cuidado com o portão. E o portão é um lugar de passagem. Você entende que não é qualquer um que tem que acessar aquilo que você está construindo. O muro já está construído, mas esse portão vai limitar o acesso de quem pode entrar e quem não pode entrar. Porque nós erramos em relação a isso. Às vezes nós deixamos pessoas adentrar dentro de projetos que não cabe, não suporta quem a gente quer que entre. A verdade é que muitas vezes nós somos imaturos demais. Muitas das vezes nós somos ingênuos demais. A nossa, como eu posso colocar, a nossa carência, a nossa falta de relacionamento com Jesus faz com que eu e você, muitas das vezes, permite pessoas que não tem nada a ver com o propósito adentrar esse portão. E quando você menos percebe, as coisas que eram para começar a dar certo começam a desfazer na sua vida. E você fica se perguntando o porquê. Porque você deu acesso a quem não deveria entrar na tua casa. Então o portão, ele é tão importante como o muro que foi construído. Não adianta você criar uma base, levantar uma estrutura, fazer o muro ficar intacto se você não investir no portão. O portão é a porta de entrada de quem entra e quem sai da tua vida. Tão importante como construir um muro é estabelecer um portão seguro. E como que eu faço isso, pastor? Tendo relacionamento com aquele que permitiu que você construísse a obra. Aí você vai entender aqui que a todo custo Neemias está focado na obra. Repete comigo, focado na obra. Só que a mesma intensidade, a mesma entrega que Neemias coloca sobre a obra é a mesma intensidade que Tobias e Sanbalate investem para que ele desista. A mesma intensidade que Neemias está construindo o muro e está estabelecendo o portão agora, é a mesma intensidade que quem está fora, não entende nada, está investindo para que você pare aquilo que você está fazendo. Aí sabe qual é o nosso problema? Eu vou dizer: o nosso problema é as distrações. As distrações é o nosso problema. Às vezes nós estamos aqui e parece que não estamos. Às vezes você está firme, está fazendo aquilo que Deus te mandou, mas está permitindo ser distraído. Está permitindo que as distrações te chamem a atenção. Só que Neemias, ele está focado sobre aquilo que ele está fazendo. Só que o inimigo, ele tem as suas artimanhas, ele tem as suas maneiras de trabalhar. Besta é aquele que pensa que o inimigo, ele não é esperto. Ele conhece a sua fraqueza, ele sabe aonde você cai, ele sabe qual é as suas distrações, ele sabe aonde te atingir, e por isso que ele não vai investir em qualquer lugar. Observe que enquanto Neemias construiu o muro, o inimigo mandava alguns profetas, falsos profetas, para poder distrair Neemias da construção. Eu vou falar de novo, vou entregar tudo que Deus está mandando. Às vezes, o seu pastor está aqui pagando preço. De noite, sobe monte, desce monte, ora, busca, lê a palavra, entrega tudo que está fazendo, mas você dá muito mais valor à pregação no YouTube do que aquilo que Deus fala na casa. Porque eu vi na internet que tinha que ser assim. É porque eu vi fulano fazer e deu certo. Só Deus sabe quanto eu já escutei nessa casa. Porque na antiga igreja eu fazia assim e dava certo. É porque lá deu certo, é porque isso, porque aquilo. Escuta! O inimigo está querendo fazer você se distrair no meio da caminhada. O que Deus está dizendo aqui é: o inimigo, ele não vai vir de qualquer jeito. Ele sabe aonde atingir, ele sabe aonde ele te distrai. O problema é que nós estamos caindo fácil demais. Por quê? Porque nós estamos dando ouvido a quem não deveria dar ouvido. Observe que no meio dessa palavra, no meio desse contexto, Neemias, ele identifica que aqueles profetas que vieram até ele foram subornados, foram comprados para que profetizasse algo sobre a vida dele que não fazia sentido. O que foi de gente que eu já vi nessa vida receber uma profecia e acabar com a sua vida por conta de profecia, de profetada que nunca existiu. Tem gente que vai igreja em igreja atrás de profecia. Porque na igreja de fulano lá revela CPF. Porque na igreja de fulano lá eles
libera uma palavra que eu vou ser próspero, que eu vou ser rico. E as pessoas, na sua inocência, começam a ir atrás de profecia, de profetada, pensando que Deus vai fazer para você coisa simples. Você quer descobrir o seu CPF? Vai na delegacia, dá o seu RG, que ele vai te dar o seu CPF completo lá. Deus está mais preocupado com aquilo que está sendo construído sobre a tua vida, aquilo que está sendo construído pela sua história. Deus está mais preocupado com o que você pode fazer, não com aquilo que Ele tem para dar, porque aquilo que Ele tem para dar já é seguro sobre a tua vida. Alguém está entendendo até aqui? Quando o inimigo percebe que você está concluindo a obra, ele vai fazer de tudo para fazer você parar. As distrações, ela vem de uma maneira muito simples. A gente imagina que o inimigo, ele vem numa roda de fogo, que ele vai vir. Não. É numa pequena atitude, é um desânimo. Passa o dia todo bem, as coisas estão indo de bom a melhor, mas quando dá na hora do culto, o menino fica doente, a esposa está enjoada, a cabeça começa a doer. Tudo coopera para que você não conclua a obra que Deus está te entregando. Quem já teve aquela sensação que estava quase concluindo algo perante a Deus e teve um retrocesso? Quantas vezes nós estamos caminhando em direção ao nosso propósito, nosso chamado, e tudo está parecendo contribuir para aquilo que você está construindo, e de repente vem algo que te tira do caminho, e você, sem perceber, passa a ficar perdido. Aí sabe qual é o perigo disso? O perigo é que você já investiu tempo demais, esforço demais, recurso demais para poder desistir. A única coisa que te faltava era fechar o portão dessa obra que foi construída. Só que tem muita gente desprezando o portão por achar que o portão é coisa pequena demais. Porque o muro, a obra nessa história, era uma obra longa, era uma obra que exigiu muitas pessoas envolvidas. Então o que é um portão para uma obra, para um muro grande? O que é um portão para uma construção gigantesca, Ricardo? Só que o portão é a chave, a segurança para garantir tudo aquilo que você já construiu. Tem gente desvalorizando o portão, mas é o portão que vai fazer a tua obra ficar de pé. É o portão que vai te estabelecer a segurança. Tem gente que está buscando aqui a tua vida espiritual, a tua vida financeira, está perto de alcançar, mas porque desistiu do portão, retrocedeu. Porque não pensou que o portão seria a parte de segurança da sua obra. Só que tanto o muro que foi construído, tanta obra que foi feita, como o final dela precisa ser estabelecida. Não adianta você começar bem se você terminar mal. Apóstolo Paulo vai dizer que o final das coisas é melhor do que o começo delas. Que não adianta você colocar uma intensidade no começo e no meio do caminho você desistir. Não adianta você querer fazer tudo de qualquer jeito, colocar toda a tua intensidade, mas não finalizar com sucesso. Porque o que vai determinar se você vai viver na glória ou não é o nosso final, não é o nosso começo. Porque começar todo mundo começa. O problema é que muita gente desiste no caminho, muita gente abre mão de se resguardar quando tem que colocar o portão. O portão vai dar segurança da obra que está sendo feita. Aí você veja bem, o inimigo ele é tão sujo que quando Sambalate manda os profetas, ele usa o nome do rei, daquele que Neemias tinha pedido autorização. Ele chega e fala assim: ó, chegou no ouvido do rei, aquele que você pediu para vir até Jerusalém fazer essa obra, chegou no ouvido do rei que você está estabelecendo um povoado e que você se auto-intitula rei deles, que você está construindo um pequeno grupo para que você reine sobre eles. Quando o inimigo vê que você está bem concentrado, que você está alinhado com Deus, com o propósito que Deus colocou na tua vida, ele vai enviar pessoas para estabilizar você com aquela pessoa que você mais considera.
é triste, mas o que tem matado de crente dentro das igrejas são a fofoca. Teve uma coisa que eu e a pastora batemos firme aqui no começo, é para que eliminasse fofoca. Porque todo lugar que você vai, você ouve falar: mas a igreja é boa, mas lá tem fofoca, mas aqui não. Porque o mal, ele precisa ser cortado pela raiz. Então não adianta alguém que... E sabe qual é o problema de tudo? Eu vou dizer. O problema de quem vem fofocar é as pessoas que não fazem nada. Geralmente quem não gastou tempo no muro, geralmente quem não fez o portão, é aqueles que estão preocupados com aquele que está fazendo. Porque fulano está fazendo aquilo que está fazendo, mas pastor, se você vê como é que é a vida dele lá fora, se você vê como é que ele trata a esposa dele em casa, é isso que o inimigo semeia. Por isso que o inimigo, ele procura brecha em alguns lugares para poder destabilizar a sua igreja. Aí o que Neemias percebeu? Que algumas pessoas estavam sendo inseridas no meio daqueles que estavam construindo. Por incrível que pareça, no meio da obra de Deus, existem pessoas que foram enviadas para atrapalhar o plano de Deus para aquilo que está realizando. Só que Neemias, ele identifica o que acontece e ele vai fazer uma oração. E a oração de Neemias é uma oração sincera. E o que ele pede para Deus é algo muito poderoso. Ele fala: Senhor, se todos aqueles que Sanbalat enviou até a mim não fizer parte da tua obra e veio para atrapalhar aquilo que está sendo construído, eu coloco cada um deles em tuas mãos. Porque não tenha nada que você possa fazer que vai ser mais dolorido quando Deus pesa a mão com aquele que não está envolvido naquilo que precisa fazer. Como assim, pastor? Vou explicar para ficar um pouco melhor. Tem gente que não consegue se estabilizar em lugar nenhum. Não é na Madicel, não é na Presbiteriana, não é na Universal, não é na Batista. O problema não é a dominação, é a pessoa. A pessoa não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com ela, e às vezes ela muito atrapalha do que ajuda. Aí o problema não é esse. O problema é que, além de atrapalhar, ela não ajuda aqueles que querem fazer de fato, aqueles que estão com a mão na massa, aquele que está fazendo aquilo que Deus chamou. Escuta, quem estava aqui na segunda mensagem vai entender o que eu estou falando. Existem algumas brechas. Quem está de fora está enxergando quem está de dentro. Quem lembra disso? Mas aqueles que estão inseridos do lado de dentro, que não faz parte do propósito, Deus vai começar a tirar. Deus vai começar a podar, porque o portão precisa ser fechado. Hoje eu quero finalizar essa mensagem. Eu quero encerrar essas 3 mensagens de hoje, deixando uma coisa muito bem clara aqui entre nós. Eu e a pastora Daiane, quando se trata de ovelha e de membro, eu principalmente, eu amo ver uma pessoa que adentrou a igreja e começou a evoluir no seu chamado, no seu propósito. Nós entendemos que cada um que está sentado aqui hoje, até a pessoa que está aqui pela primeira vez, existe um propósito estabelecido sobre a tua vida. Você não está nessa terra por acaso, você não está de passagem aqui. Deus, ele tem um chamado para a tua história. Deus, ele tem um propósito com a tua vida, e a tua vida não é por acaso. A obra precisa de você. Por mais que tenha muita gente para colocar tijolo, Deus conta com o teu tijolo. Pode existir pessoas melhores do que você, mas não existe ninguém como você. É por isso que Deus procura a sua exclusividade. É por isso que Deus investe em você. É por isso que Deus não desiste de você. Mesmo que eu e a pastora Daiane, às vezes, nós somos seres humanos, nós podemos desistir de alguém. Nós podemos abrir mão, por mais que isso seja difícil, por mais que doa no meu coração. Mas eu sou ser humano, eu posso ser falho assim. Eu posso deixar alguém, posso esquecer de alguém, eu posso não mandar uma mensagem para alguém, eu posso falhar como líder. Mas o meu Deus não. Enquanto tiver muro para levantar,
enquanto tiver portão para estabelecer, Deus ainda está à procura daqueles que estão dispostos a colocar o tijolo, a mão na obra. Deus não conta com aquele que está lá fora, não. Deus ainda conta com você, porque por mais que as pessoas não percebam, Ele conta com a tua vontade. O tijolo que você planta aqui, Ricardo, ele faz a diferença. O tijolo que você já plantou, Ezequiel, faz a diferença sobre esse lugar. Na última mensagem, eu falei que se a pastora coloca um tijolo aqui, se a Naya coloca outro tijolo aqui, se o Ezequiel pula esse tijolo e o Ricardo coloca um tijolo aqui, por mais que o muro cresça, vai ficar faltando um tijolo. Vai ficar faltando uma parte dessa obra. É por isso que a obra de Deus, ela é perfeita. É por isso que Deus chamou um para ser pastor, Deus chamou outros para ser obreiro, Deus chamou um para ser músico. É por isso que Deus chamou alguém para ser porteiro. É por isso que Deus chamou alguém para cantar. É por isso que Deus chamou alguém para limpar. E nenhum dos trabalhos vai diferenciar um do outro, porque todos são importantes quando se trata do reino de Deus. Todos têm a sua significância. Todos eles têm um propósito para isso. Se você teve um tempo de mesa comigo, que sou o pastor dessa casa, a primeira coisa que eu pergunto quando eu sento numa mesa para alguém é: o que você faz da vida? Você já sabe qual é o teu propósito? São as primeiras palavras que eu pergunto para quem eu tomo um café pela primeira vez. Porque aquilo que você faz com facilidade, aquilo que você faz que não te custa, está relacionado com aquilo que Deus te chamou para fazer. Tem gente que está aqui que ainda não sabe para que foi chamado. E Deus está te deixando muito bem claro hoje: aquilo que não te custa, aquilo que você faz por amor, aquilo que você faz que te deixa prazeroso. Sabe que tem gente que ama fazer uma doação, tem gente que ama abençoar a vida de alguém, tem gente que ama lavar o banheiro. É loucura, mas tem. Eu conheço. Está aqui a sogra da Cíntia. Se você trazer ela aqui 3 horas da tarde, quando você voltar, essa igreja vai estar um brinco. É o chamado dela. Ela é pastora, mas todo lugar que ela congrega, ela limpa a igreja. Não importa se vão dar uma oferta para ela, um dinheiro, ela faz porque ela ama. Porque aquilo que você faz não está relacionado com dinheiro, está relacionado com o que Deus te chamou para você fazer. Só que o problema é que tem muita gente abrindo mão do chamado, abrindo mão daquilo que foi chamado para fazer, porque acha que tem gente demais construindo muro. Tem muita gente que deixa de trabalhar na casa de Deus por achar que tem gente demais fazendo algo. Se você perguntar para o meu líder de mídia, cadê ele? Está lá fora ouvindo o som da mídia. Está trocando o neném lá dentro. Mas se você perguntar para o meu líder de mídia, tem 16 pessoas no grupo da mídia, mas ainda falta gente para trabalhar. Se você perguntar para o meu líder de obreiro, tem quantos obreiros do grupo de obreiro, Diego? Assíduo 8. Mas tem dia que falta obreiro aqui. Se você perguntar para a pastora no grupo de voluntário, tem quantos? Ela vai dizer, mas ainda falta voluntário. Porque não é a quantidade de pessoa, mas é o propósito que está sendo estabelecido. Quer ver algo interessante? Hoje eu estou um pouco gripado também, para somar, então minha voz está um pouco ruim, vamos perdoando. Mas hoje nós estávamos ali atrás, eu, o Ricardo e o Danilo. Eu falei: Ricardo, Deus abençoe a nossa igreja com um computador. E eu estava guardando dinheiro para comprar esse computador. Como não vou precisar de comprar esse computador, eu vou comprar um teclado novo para a igreja. Amém? E depois que a gente comprar esse teclado, eu quero levantar uma oferta aqui para a gente comprar 4 microfones para o back vocal. Aí o Ricardo falou: pastor, mas 4 microfones? Eu falei assim: Ricardo, 4 microfones, porque hoje tem 3 back, mas amanhã vai ter 8, vai ter 10.
vai ter 5 músicos, vai ter 20. Por quê? Porque Deus tem uma grande obra para fazer. Eu estou aqui hoje, mas Deus já me mostrou o futuro. E o futuro da Madicel não é nesse lugar, não é um templo com 100 cadeiras. É o que Deus está projetando. E eu estou aqui para fazer aquilo que Deus mandou que eu fizesse. O muro está completo, só falta o portão. Só que tem muita gente preso ainda na base. A construção ela tem 3 etapas: é a base, a estrutura e o acabamento. Repete comigo: a base é onde você investe, é a raiz, né? Quando se trata de crente, aonde você entrega tudo no secreto. A estrutura é tudo aquilo que todo mundo está vendo. Só que a estrutura é a parte onde muito duvida. É por isso que tem separação. Porque enquanto está sendo construída a estrutura, tem muita gente que está de fora que não acredita que vai ter um acabamento final, que não vai ter um bom resultado. Tem gente que acha que não vai para frente. Por isso que tem muita gente que tem dúvida no meio da caminhada. Por isso que tem muita gente que não se envolve como deveria. Tem muita gente que não abraça o propósito como deveria, porque acha que a estrutura só vai chegar até certo ponto. Só que o meu Deus já viu o portão no lugar, já viu o muro rebocado, o acabamento sendo feito, porque Ele não se move como eu se movo. Ele não vê como eu vejo, Ele não enxerga como você enxerga. Escuta, nós somos ilimitados. Enquanto nós estamos aqui, Deus já desenhou o próximo lugar, o próximo templo, as pessoas que vão ajudar, quem Ele vai levantar. Existem pessoas que estão em nosso meio, que serão pastores amanhã. Sabe o que é isso? Acabamento final. Por mais que o dono da obra não enxerga o recurso suficiente para terminar a obra, Deus proverá ela. Repete comigo: porque ninguém começa uma obra sem intenção de terminá-la. Todo mundo que começa a construir algo tem uma intenção de terminar. Aí eu pergunto: e Deus? Quando Ele começa uma obra na tua vida, Ricardo, Ele tem intenção de terminar? 100% tem intenção de terminar. Mas sabe quem que atrapalha às vezes? Bate a mão no peito. É nós mesmos. Toda obra que Deus começou na sua vida, Ele não queria que você parasse. Ele não queria que você desistisse, Lili. Ele não queria que você parasse, Danilo. Ele não queria que você retrocedesse. Toda obra que Deus começa na nossa vida, Ele tem intenção de acabar. Tudo aquilo que Deus começa, Ele não começa para terminar pela metade. Todo projeto que Deus colocou na tua mão, Ele tem recurso suficiente para fazer você terminar essa obra. O problema é que você está dando ouvido demais para os profetas de fora, quando Deus está sinalizando e dizendo para você o que você precisa fazer para terminar a obra. Não importa se vocês estão dizendo lá fora que você está levantando contra aquilo que Deus projetou para a tua vida. Deixem te chamar de louco. Deixem dizer que você está fazendo coisas sem noção. Deixa quem estiver de fora olhar e duvidar daquilo que está sendo construído. A todo custo, eles vão querer entrar dentro do projeto que Deus confiou para você. Eu falei muito sobre o coletivo, mas agora eu quero falar sobre o individual. Quando eu falo nas últimas 2 mensagens, eu falei muito sobre o corpo, sobre aquilo que Deus está fazendo na Madicel. Mas agora eu quero dizer para você aquilo que Deus está fazendo na tua vida. O projeto que Deus colocou hoje sobre a tua história. Escuta, tem gente aqui que está em um trabalho, mas Deus já sinalizou o que Ele deve fazer. Tem gente aqui que está servindo no louvor, mas Deus já está incomodando para que invista na palavra. Isso são projetos que Deus está colocando no nosso coração. Escuta, existem fases para cada momento da sua obra, da obra que Deus confiou a você. Então a obra, ela tem que ter continuidade. Então é por isso que Deus muitas das vezes vai exigir tudo o que você tem. É por isso que Deus vai exigir
novas fases para a sua vida. Tem gente que já liderou jovem que não vai liderar mais. Tem gente que já fez parte do louvor que não vai fazer mais. Tem gente que já foi obreiro que não vai ser mais. Tem gente que passou a vida inteira servindo na mídia, fazendo, que eu acho muito importante a mídia, mas está chegando ao fim esse tempo, esse novo ciclo. Por quê? Porque Deus tem uma nova etapa da obra para a tua vida. E você precisa estar atento àquilo que Deus está falando. É hora de ter compromisso com você e com a obra que Deus confiou a você. Não é sobre o que eu falo, não é sobre o que a pastora fala, não é sobre, não, é sobre o que Deus está exigindo de você no momento agora. Porque o momento que nós estamos vivendo agora vai definir o que você vai viver amanhã. Escuta, o muro está pronto, não significa que está seguro. Para ter a segurança tem que ter o portão. E qual é o portão? É investir no seu propósito individual. O teu chamado é responsabilidade sua. O teu chamado, aquilo que Deus chamou para você fazer, é responsabilidade sua. Não coloque desculpa dizendo que tem gente demais para fazer aquilo que Deus chamou para mim fazer. Eu não vou pastorear porque já tem pastor demais. Eu não vou pedir para entrar no louvor, porque no louvor já tenho quantos back? 10 backs? Não sei, é tanta gente na equipe de louvor que tem muita gente demais na equipe de louvor, não precisa de mim. Escuta, responsabilidade sua, chamado individual. Deus te chama para uma responsabilidade, porque o chamado que Deus confiou a você é responsabilidade sua. E não espere que Deus coloque em você a vontade de você fazer. Tem muita gente que pensa assim: eu só vou servir se Deus me chamar, se Deus falar com alguém para vir falar comigo. Responsabilidade sua. Deus colocou esse chamado na sua mão, e você precisa agir conforme Deus tem te cobrado. Ah, mas Deus não tem falado nada comigo. Amém. Se Deus, meu amigo, não sacudir a roseira e falar com você, não tenha nada que eu possa fazer que vai fazer você mudar de ideia. É por isso que muitas vezes Deus permite que algumas coisas aconteçam na tua vida para te tirar do comodismo, para mexer na sua estrutura, para que você leve a sério o teu chamado, o propósito que Deus confiou a você. O interessante é que quando Neemias finaliza a obra e que ele coloca o portão se chama proteção. A partir daquele momento, no próximo capítulo de número 7, ele vai separar umas pessoas de dentro do muro de Jerusalém para poder guardar o muro. Como assim? Ele não contrata quem está fora? Ele não vai chamar quem está lá fora? Ele chama quem está dentro? É porque quem está dentro tem a responsabilidade de proteger aquilo que Deus está fazendo. Tem muita gente falando assim: não, Deus vai enviar. Não, Deus já enviou, é você. É você que tem que ter a responsabilidade. O muro está feito, e as pessoas que vão guardar o muro não é aqueles que estão vindo lá fora. Deus está falando é com você. É aqueles que estão dentro que têm a responsabilidade de manter o portão fechado e o muro de pé. Porque muita coisa já foi construída, mas para manter intacta vai exigir de você. Deus está escolhendo soldados aqui. Aí no próximo texto, capítulo 7, vai dizer que quem ele escolhe, quem ele chama para guardar um muro, eram moradores da próxima cidade, eram moradores da região. Como assim? Não era soldado? Não era guerreiros? Era morador, cara. Era pessoas talvez leigas, que talvez nunca tinha pegado na espada, mas assumiu a responsabilidade de guardar o muro. Rapaz, o que eu mais escuto com a pastora Daiane é: eu não tenho chamado para isso. Será se Deus errou quando Ele colocou você numa liderança? Será se Deus errou quando colocou você como obreiro da casa dele? Será se Deus errou quando te chamou para ser ministro de louvor?
Meu Deus não erra. O problema é que nós temos ausentado da responsabilidade, porque nós estamos olhando a nossa fraqueza. Já pensou? Se todo mundo que estava ali morando naquela região falava: não, eu vou guardar muro? Eu que sou um mero morador, eu sou um mero pai de família, eu só cuido da minha casa, como assim agora eu vou cuidar? Responsabilidade. Deus não te chama pelas suas habilidades, porque a habilidade Ele dá no meio do caminho. Deus, Ele forja aquele que estão dispostos. Se Deus te chamou para ser pregador, por mais que você não queira, Ele vai extrair de você aquilo que Ele te projetou para ser nessa terra. Eu vou falar um pouco mais rasgado. Tem gente aqui que está fugindo do chamado, está fugindo da responsabilidade, mas Deus está dizendo essa noite: pode rodar, pode correr, mas eu vou te buscar no momento certo, porque eu não te chamei para esquentar banco, eu te chamei para fazer a minha obra. Mas eu não tenho habilidade, sou eu quem faço, eu entrego e dou aquilo que necessita. Mais certo do que isso, se tem uma coisa que Deus não divide com ninguém, é a sua glória. Pensando assim, por isso que Deus Ele chama muita gente que não entende o propósito no começo. Por isso que todas as vezes que Deus te chama com um chamado, a primeira pergunta sua é: mas eu não sei fazer isso, eu não tenho habilidade tal para isso. Rapaz, eu já fui líder de jovem, e eu achava que jovem dava trabalho. Na época que eu era líder de jovem, era loucura. Era cada coisa que me chamava para resolver, até eu me tornar pastor. Foi sendo pastor que eu aprendi a ser psicólogo, terapeuta, resolvedor de problema, expulsar demônio na segunda. É tanta coisa. É polícia, é muita coisa. E aí eu fui entender que o propósito, o chamado, está na caminhada. Eu não sou pastor há 1 ano e 8 meses que nós estamos aqui. Deus nos ungiu muito antes. Só que desde quando Deus nos ungiu, eu nunca tinha ainda pastoreado rebanho. E quando eu adentrei aqui, eu pensei: como é que vai ser? Como é que Deus vai trabalhar na minha vida para que eu possa desenvolver um rebanho maduro? Eu achava que eu não tinha capacidade para tal. Só que eu fui entender que a obra é dele, e ele capacita quem ele quer. O que vai fazer a diferença para você viver o chamado é o quanto você está disponível. Sabe qual é o problema? É desculpa demais, é distração demais, é muita coisa que te tira do foco. Não, muita coisa não, é pequena coisa. São tanta coisa, besteira que eu escuto, que fazem as pessoas desistir de Deus, que às vezes eu fico pensando: meu Deus, ainda bem que Deus não é como a gente. Ainda bem que Deus não desiste de você como você desiste dele. Tem gente que troca Deus por tanta coisa, por uma noite de sono, por estar cansado, por estar isso e aquilo. Esse é o problema. Já estou finalizando. O problema é que quando a gente se distrai, quando a gente falta culto, igual hoje pela manhã muita gente faltou, o complemento da construção, ele fica instável. Todas as vezes que nós trocamos algumas coisas que na nossa cabeça é supérflua. Essa semana eu até postei, eu não sei se as pessoas que congregam aqui viu, uma semana passada, eu vi um pastor com guarda-chuva. Quem viu essa postagem? E nesse guarda-chuva era como se fosse a cobertura, né? E toda vez que alguém faltava um culto, ele rasgava um pouco do guarda-chuva. E o guarda-chuva ele ia ficando cada vez menos. Isso que acontece. A cobertura ela existe. Deus ele está disposto a fazer na tua vida, mas cada vez que você falha, cada vez que você dá uma desculpa para você mesmo, porque para Deus não cola, você mesmo está trazendo para você a sua falta de cobertura. A sua construção está sendo interrompida por coisas besta, coisas simples, que muitas das vezes é mais falta de vontade da nossa parte do que dificuldade mesmo de vir, de acontecer, de fazer. Às vezes é mais esforço da nossa parte do que a própria desculpa de não fazer.
Só que Deus está querendo mudar essa situação. O muro já foi estabelecido, o portão já foi colocado no lugar. E hoje Deus está contando com aqueles que moram dentro, porque quem está fora não entende aquilo que foi construído. Quem está do lado de fora não entende porque não passou pelo processo, Danilo. Como que eu vou chamar alguém de fora para proteger o muro que eu e você construiu? Não faz sentido você contar com quem não fez parte do processo. Não faz sentido você buscar das pessoas aquilo que ninguém entendeu, o esforço, o sacrifício que você fez para que o muro fosse levantado. Só você e Deus sabe o que você passou para construir esse muro. Só você e Deus sabe o que vocês passaram para ter esse chamado, esse propósito. Tem muita gente querendo ter o que você tem, mas não quer pagar o preço que você já pagou. Tem muita gente querendo estar no teu lugar, mas não sabe o quanto que você sofreu para que esse propósito, esse muro fosse construído. Tem muita gente que só quer chegar na hora de fechar o portão, mas na hora de fechar o portão é só o final de tudo aquilo que já foi construído. Escuta, o louvor não cantou hoje aqui, o louvor já ministrou durante a semana. É quando alguém posta lá no grupo do Ministério de Louvor, a música vai ser ministrada no domingo. Ali começa a ministração. Isso aqui é só o final de tudo que nós já fizemos. Eu já li a palavra na minha casa, eu já estudei, eu já busquei, eu já pedi para Deus falar com a igreja. Isso aqui é só o final de tudo. Isso aqui é só o acabamento final. O teu chamado, o teu propósito é só o acabamento final, porque o preço já foi pago, o suor já foi escorrido, a busca, a entrega no secreto, ela já foi estabelecida. É por isso que o muro está grande. É porque a base foi bem feita. É porque a estrutura foi levantada. E agora só falta acabamento final. Mas sabe qual é o triste? É porque eu vejo tanta gente desistir na hora do acabamento, na hora de desfrutar daquilo que foi construído. Na mensagem passada, já vou finalizar. Na mensagem passada, eu falei que aquele que está construindo a casa, quando você chega na casa, na construção, você vê lá só os tijolos, não é isso? Você vê o barrão lá, as paredes levantadas. Aí você chega e a pessoa começa a te mostrar: aqui vai ser a sala, não é assim? Quem está vendo a mensagem? Aqui vai ser a cozinha, aqui vai ser o quarto. Aí a pessoa se empolga, a pessoa fala assim: não, eu vou botar uma churrasqueira aqui, aqui eu vou botar umas cadeiras, Aí a mulher, a casa está construída, a mulher fala: não, aí não vai ficar cadeira não. E o casal começa a discutir, porque um quer a mesa, e tudo na obra ainda no tijolo. Então quem está lá vendo, não está vendo nada, mas o dono da obra está enxergando tudo. Aí tudo aquilo que era projeto, escuta, olha para mim. Tudo aquilo que era projeto, tudo aquilo que era terra, que era só tijolo, e você estava enxergando um final, passa a ter o acabamento. Aí eu não consigo entender que quando está chegando no final da obra, aquela empolgação que você tinha no começo, ela esfria, porque o diabo está querendo roubar a tua alegria. A hora do acabamento final é um momento de alegria, é um momento de ter a certeza que valeu a pena pagar o preço. Foi noites mal dormidas, foi entrega, foi raiva que passou com o pedreiro. Só Deus sabe como é a vida de um pedreiro na casa de alguém. É loucura. Então tudo aquilo que você passou no processo, aí na hora de receber receber o fruto do teu trabalho, você esmorece. Na hora de colocar o portão, aí você retrocede. Já não tem mais aquela alegria que tinha quando tudo era só barro, quando tudo era só tijolo. Cadê aquela empolgação de quando começou a obra? Nós precisamos resgatar esse sentimento. Qual é o sentimento, pastor? É o sentimento de alegria, é de saber que a obra está sendo construída. Deus está contando com você, com o teu propósito. Está na hora de você desfrutar de tudo aquilo que você já passou. As noites mais dormidas, a guerra, a luta, a entrega que você teve. Você não pode retroceder agora no momento final. Agora é hora de receber o benefício. Agora é hora de colocar o acabamento final. Qual é o acabamento final, pastor? É escolher os móveis para desfrutar daquilo que já foi construído. Já teve o acabamento, Danilo, agora é só colocar os móveis e descansar.
é só ter um quarto bom, uma cama boa, é poder desfrutar de tudo aquilo que foi construído. Mas sabe qual é o triste disso tudo? Tem gente que está no acabamento final e não tem mais alegria na construção de tudo aquilo que Deus já construiu na sua vida. Como é triste um coração ingrato. Como é triste você não celebrar as pequenas coisas. Essa semana eu vi uma mensagem também que mexeu comigo. Tem gente que essa noite não vai dormir porque amanhã vai comprar um celular que você já tem. Tem gente que está juntando, trocado para comprar um carro que você já tem, para ter uma família que você tem. Sabe o que é isso? Isso tudo é motivo de gratidão. A obra está sendo feita, você já está no acabamento, mas você já não tem mais gratidão de agradecer a Deus por tudo aquilo que foi construído. O final precisa ser melhor do que o começo. Não adianta começar bem se não terminar bem. Agora é a hora de desfrutar de tudo aquilo que foi construído. Tudo que nós projetamos, tudo que você buscou, cada suor, cada lágrima, cada esforço precisa ser recompensado. É por isso que Deus vai te levantar com propósito nessa terra. Deus vai investir em você. Deus chamou, foi você para essa obra. O que Deus vai fazer não é na vida daquele fulano, não. É na sua vida. Deus conta com a sua família. É hora de desfrutar de tudo aquilo que foi construído. O teu chamado, o teu propósito, toda noite mal dormida vai valer a pena. Ah, não, vai ser no ano de 2027. Não. Deus vai fazer na tua vida. E é nesse ano Deus vai te chamar para as nações, vai levantar você como pregador, cantor, como líder, missionário. O propósito de Deus na sua vida é grande. O que limita isso somos eu e você. Coloca a mão no seu coração, feche seus olhos. É com muito temor, é com muito tremor que eu libero essa palavra. Deus vai começar uma grande obra na tua vida. Não. Deus, ele vai finalizar uma grande obra. Deus te chamou para ser base. Deus te chamou para ser coluna. Deus não te chamou para ser reboco. Não. Deus te chamou para uma grande obra. Deus está contando com você e com a sua família. A sua família foi gerada com um propósito de estabelecer o reino de Deus nessa terra. Deus conta com a sua família para uma grande obra. Deus vai levantar famílias essa noite que vão viver um chamado extraordinário. Você não tem ideia do que Deus vai fazer através da sua família. Vidas serão alcançadas, vidas serão abençoadas através do seu posicionamento. O que Deus fará através da sua vida depois dessa noite não está escrito. Porque o que Deus tem para a sua casa ainda não chegou aos seus olhos, você ainda não contemplou, porque é bem maior de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus.